boa noite a todos. Eu sou a professora Clícia, professora de Educação Física, preceptora da Residência Pedagógica do Subprojeto de Educação Física, professora da Escola Estadual Monteiro Lobato. Nós vamos apresentar o trabalho realizado durante o início, né, da Residência Pedagógica, juntamente com o professor Leonardo, também preceptor da Escola Estadual Monteiro Lobato, e junto com nossos residentes. O trabalho foi dividido no primeiro módulo, que foi do início, né? E depois do segundo módulo. No primeiro módulo, eu tinha como residente a Beatriz, a Laura Cadete, Laura Berredo, Vinícius, o Darlan, a Sivone, Sueve e o Paulo. E hoje, no segundo módulo, está trabalhando comigo a Beatriz, a Laura Cadete, a Laura Berredo, o Marcos, o Vinícius e o Paulo. Com o professor Leonardo, no primeiro módulo, foi a Ana Caroline, Gisele, a Carol, a Rafaela, a Marlene, Vânia, Andressa e José. No segundo módulo, a Sivone, a Rafaela, Marlene, Vânia e Andressa. No início, nós tivemos a formação geral, né, que foi com todos os outros subprojetos, foram temas bem relevantes, com a BNCC, entre outros. E também tivemos as palestras de formação específica, que foram voltadas dentro do trabalho da educação física mesmo. Os encontros que nós tivemos com nossos residentes foi realizado através pelo Meet ou conversa de WhatsApp. Nós dividimos os dias e horários com eles, fizemos a divisão das tarefas, também fizemos a formulação do diagnóstico, que foi o primeiro diagnóstico realizado, a aplicação do diagnóstico nas turmas, a preparação também do seminário desse diagnóstico, dos resultados, a avaliação dos seminário que nós tivemos com a professora Elisa, o encerramento e a preparação para o relatório trimestral. Então, aqui no primeiro módulo, nós vamos mostrar os trabalhos realizados, né? E começando com o projeto pedagógico. Projeto político-pedagógico da escola aí que foi montado coletivamente, né? Ele foi produzido aí com base em diagnósticos resultantes da permanente avaliação institucional, o PDE, o IDEB e o SAEB, e através das discussões entre pais, alunos e professores, na busca aí pelo atendimento das demandas e necessidades coletivas, traçada em razão dos problemas vividos no passado e, sobretudo, no presente. Então, foi um projeto que foi construído coletivamente e que busca melhorar o ensino ali. O objetivo geral desse projeto é preparar o educando com sólida formação acadêmica de qualidade que garanta a aprendizagem essencial para participar de forma crítica, responsável e competente. E a escola tem como missão garantir um ensino público de qualidade, assegurando o acesso à permanência, o sucesso escolar e o exercício da cidadania. A história da escola, ela foi feita em homenagem ao grande escritor brasileiro José Bento Monteiro Lobato. Ela é localizada ali na rua Cecília Brasil, 1506, no centro de Boa Vista, Roraima. E ela teve diversas denominações aí com o decorrer do tempo, como Ginásio Normal Monteiro Lobato, Instituição de Educação de Roraima e Unidade Integrada de Monteiro Lobato, até chegar na nomenclatura atual. A organização curricular. O currículo da Escola Estadual Monteiro Lobato ele é composto de base nacional comum e da parte diversificada, sendo desenvolvida sobre a forma de disciplina, ressaltando os princípios de relacionamento, ordenação e sequência. Então, tem a organização vertical e a organização horizontal. Ela se sustenta na complexidade. A organização vertical se sustenta na crescente de 23 conteúdos através da construção dos conceitos, respeitando os limites de níveis de aprendizagem do aluno. É uma organização que compreende mais
os conteúdos específicos, e a organização horizontal se caracteriza na intercomplementaridade da disciplina, isto é, a vinculação simultânea entre conteúdos. Então, é a parte ali que o aluno vai organizar, ver as semelhanças dos conteúdos específicos aprendidos. Como funciona a organização da educação na escola, né? No ensino fundamental, ela traça uma linha de trabalho fundamentada e norteada na educação para a diversidade, novos paradigmas, onde cada disciplina, por meio de projetos, trabalha a realidade cotidiana. No ensino médio, visa uma formação de qualidade a todos os jovens, com os professores qualificados e capacitados, para desenvolver as habilidades e competências que prepare para o sistema de avaliação interna e externa, como a SAEB, ENEM e o IDEB, bem como para o vestibular, visando a formação humana e integral. Na educação para jovens e adultos, os conteúdos devem permitir aos alunos o exercício pleno da cidadania, o saber indispensável às suas ações, que vão desde desempenhar uma profissão até participar de sua comunidade. E como é a metodologia de ensino na Escola Monteiro Lobato? Ela permite ao professor desenvolver um trabalho onde é possibilitado ao aluno aprender fazendo, ou seja, voltada para que o aluno valorize as suas tentativas de acerto e erro, onde a descoberta por meio da pesquisa, a busca pelo conhecimento natural e social, levando-se em conta o interesse individual dos alunos. Como funciona também o processo de avaliação, né? No Monteiro Lobato, deve acontecer continuamente e de modo interdisciplinar, abordando aspectos contextualizados à realidade do aluno, seguindo o que está determinado no Regimento Geral para as instituições públicas da Rede Estadual de Ensino em Boa Vista, Roraima. Entrevista com o secretário, foi abordada a caracterização da escola, a estrutura, a clientela, os recursos, projeto político-pedagógico da gestão escolar, eventos escolares, projetos interdisciplinares e alunos com deficiência. A Escola Monteiro Lobato, ela oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos alunos, como espaço externo, entrada e saída da escola, uma situada na Rua Araújo Filho, outra na Cecília Brasil, quadra esportiva e quadra de vôlei de praia, o refeitório e o jardim, a escada de acesso ao piso superior, a entrada e saída dos alunos, piso superior e lounge, que é a sala de convivência também, a sala de educação física, vestiário masculino e o vestiário feminino, a coordenação e a secretaria, a sala de troféus e a sala de professor, sala de aula. A Escola Monteiro Lobato, ela atende a clientela do matutino, vespertino e noturno. No matutino, 7º, 8º, 9º ano do ensino fundamental e a primeira série do ensino médio. No vespertino, primeira série, a segunda série, a terceira série do ensino médio. E no noturno, o EJA do terceiro segmento. Dos recursos materiais para as aulas de educação física, a escola dispõe de uma mesa de tênis de mesa, bolas para futebol, vôlei, handebol, basquete, futsal, tabuleiros de xadrez, entre outros jogos de tabuleiros, arcos e cones. Dos recursos financeiros, nos foi informado que a escola recebe verba anualmente através da APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Essa verba, ela é utilizada para a manutenção da escola, como deram, por exemplo, a manutenção das centrais de ar. Dos recursos humanos, a escola dispõe de 104 professores, 43 pessoas para o apoio e 2 intérpretes temporários. Os eventos escolares. Dos eventos mais frequentes realizados pela escola, nos foi informado que eram as feiras culturais,
a Feira de Ciências, comemorado o Dia do Estudante, o Dia do Professor, os desfiles, gincanas e a festa junina. Participação da comunidade escolar. A escola possui um conselho escolar ativo, mas nos foi informado que nas reuniões de pais e mestres, apenas de 10 a 20% dos pais participavam, ou seja, é um quantitativo bem inferior. Dos projetos interdisciplinares, nos foi informado que a escola não possui projetos com a comunidade e também não nos foi informado algum projeto interdisciplinar que a escola realize. Dos alunos com necessidades especiais, a escola nos informou que aproximadamente 35 alunos estão matriculados com laudo com alguma deficiência, né? Mas o secretário nos informou também que podem haver mais crianças sendo atendidas, só que essas não têm laudo. Eu vou falar um pouco também sobre o projeto pedagógico, na perspectiva da coordenação escolar. Então, foi entrevistada a coordenadora, e segundo a coordenadora, o projeto pedagógico da escola, ele não se encontrava atualizado, e ainda estava datado com a última atualização, que foi em 2017. E a atual coordenadora também, ela não participou dessa atualização porque ela ainda não estava na escola nesse período. E a implementação da BNCC no ano de 2020 foi relatado que estava sendo um processo muito complexo devido ao cenário da pandemia e do ensino remoto. A dificuldade, então, era para todos que faziam parte do segmento de ensino e aprendizagem da educação, professores, coordenadores, entre outros. E dentro dessa nova perspectiva, né, de ensino pela tela de um computador ou celular. Então, essa segurança quanto às novas metodologias e conteúdos específicos dos componentes curriculares era um fator assim, de dificuldade, tanto para a coordenação quanto para todos que faziam parte da equipe. Então, era pensado na aprendizagem com o tempo do aluno e do seu modo, com acompanhamento pedagógico nas etapas educacionais. Então, era respeitado esse tempo do aluno. E também era priorizado essa relação de apoio entre professores, alunos e família. Alguns dos pontos positivos que foi destacado foi o apoio dos colegas, com trocas de experiência e aprendizado para o uso de novas ferramentas. Então, os professores, eles trocavam essas experiências. Aqueles que tinham mais facilidades com aquelas ferramentas, aqueles aplicativos, eles compartilhavam e assim ajudavam seus colegas. Como negativo, também foi destacado a dificuldade em trabalhar e gerenciar os professores junto ao cenário da pandemia. Também tinha pouca participação e interação dos estudantes e famílias quanto aos conteúdos. E outras situações também foram destacadas, como a falta de equipamentos e internet de qualidade, e a dificuldade também em se adaptar em pouco tempo. Então, todos tiveram pouco tempo para se adaptar nesse novo meio de ensino. E também a falta de possibilidade de planejamento, a mudança da didática e a metodologia das aulas e formas de avaliação com pouca eficácia. Então, todas essas foram as dificuldades, pontos negativos que foram encontrados, destacados pela coordenação. A entrevista que foi realizada foi com 2 professores de educação física. O primeiro foi no dia 12 de 11 de 2020, pela plataforma do Google Meet. O tempo de carreira do professor é de 12 anos. A formação é licenciado em Educação Física, cursando pós-graduação em Educação Física. E o segundo professor que foi entrevistado foi no dia 24 de 11 de 2020, pela plataforma Google Meet, com tempo de carreira de 20 anos, e a formação magistério e graduação em Educação Física e especialização em metodologia do ensino da Educação Física. São 6 professores, 3 que atuam no ensino fundamental e no ensino médio, 1 que atua somente no ensino médio, 1 no EJA e 1 que é readaptada. Os conteúdos que foram trabalhados foram cálculo do IMC, obesidade e desnutrição,
desvio de coluna, que foram cifose, lordose e escoliose, a importância da atividade física, esporte, voleibol, Olimpíadas, musculação na adolescência, uso de anabolizantes, alimentação saudável, dança de salão, ginástica de condicionamento físico e esporte de rede e parede. A sequência básica das aulas era um alongamento, como explicação da aula, a parte principal da aula, as atividades, e a volta calma, que é um alongamento ou era uma caminhada. Tem um alongamento, né, que é a primeira parte da aula, e vem as atividades, que é a parte principal, e depois da atividade a professora liberava de 10 a 20 minutos para jogos livres, que era um combinado feito com o professor e os alunos. Bom, sobre a organização dos procedimentos de ensino, a metodologia são aulas teóricas e práticas, onde tem pesquisas, questionários, por exemplo, sobre esporte também, e as abordagens é feita de tudo um pouco, tradicional, desenvolvimentista, interacionista e tecnicista. A participação dos alunos nas aulas, no ensino fundamental, nas presenciais, de 2 a 3 ficam na arquibancada, porque eles não são obrigados a participar. E na aula remota, que está sendo de forma teórica, até 28 e 29 participam. E quando há alguma dúvida, eles mandam no grupo do WhatsApp. E no ensino médio, turmas de 4 a 5 alunos que participam. As aulas de educação física são mistas, e quando há conflito, nas aulas livres, o professor tenta resolver com os alunos que são envolvidos na confusão, e quando não é possível, eles mandam direto para a orientação ou para a diretoria da escola. Em relação ao bullying, quando ocorre, o professor coloca o aluno que sofreu o bullying como líder da brincadeira. Em relação à avaliação, antes da pandemia, era feito por frequência, observação e participação. Já durante a pandemia, não é possível porque muitos não retornam às atividades. Bom, nós retornamos mais ou menos em junho ou julho às aulas, em 2020. A residência pedagógica iniciou em outubro, novembro. E com a chegada dos residentes, das residentes, as ideias surgiram, os trabalhos aumentaram, e as nossas aulas estavam acontecendo apenas através do WhatsApp, e nós achamos mecanismo de como melhorar, de como facilitar esse processo. E além das entrevistas que foram feitas, para a gente identificar, para as residências identificarem a escola, os atores sociais presentes na escola, uma das ideias foi realizar um diagnóstico social para a gente tentar entender a realidade dos alunos. Do total de alunos e de respostas, nós tivemos, do total geral, 26%. E 532 alunos não responderam e 186 responderam o diagnóstico, que foi feito através do Google Formulário. E um total de 2.113 alunos matriculados, e as turmas atendidas pela RP eram um total de 718. Uma das perguntas era o endereço, né, onde que os alunos moravam. Nós percebemos aqui uma realidade completamente desfavorável para a Escola Monteiro Lobato, porque a grande maioria dos alunos moram em bairros afastados, e através desse mapa, eu identifico aqui onde fica a escola e pontuei alguns bairros que esses alunos moram. A grande maioria foi de bairros afastados. E isso, para a educação física, principalmente no ensino médio, é um ponto negativo, porque as aulas acontecem em horário oposto. Então, os alunos já tinham dificuldade de ir para a escola no horário de aula normal, imagina para voltar em horário oposto para a educação física. A dificuldade era tremenda. Creio eu que se eles morassem em bairros adjacentes, perto, essa dificuldade seria bem menor.
Pergunta importante, porque como as aulas na pandemia estão sendo feitas através da internet, a gente precisava saber quantos alunos tinham acesso à internet. Dos que responderam, 180, sim, a grande maioria. E como era feito esse acesso? Através de qual dispositivo, se era celular ou computador, a grande maioria era através do celular. E identificamos que muitos usavam os celulares do pai ou da mãe para ter acesso. Qual era o dispositivo usado? Era próprio, era dos pais, era de outros, né? A grande maioria era próprio, e o tipo de internet, a grande maioria era fibra ótica, mas um percentual considerado usava dados móveis, que nem sempre eles favorecem o acesso. Dos que participam das aulas remotas, 164 disseram que sim, e 22 não. E aulas impressas, que era uma opção para quem não tinha acesso, 49 participavam das aulas impressas. Uma das perguntas era se gostavam de práticas corporais. Foi bem dividido, 75 sim, 61 não e 50 talvez. Quais práticas corporais? Que a gente precisava saber que tipo de prática o aluno gostava ou tinha interesse. A grande maioria respondeu que era esporte de quadra, um percentual de dança e um outro de corrida. E várias respostas divididas, né? Porque eles tiveram a liberdade de responder qual a modalidade, qual a prática que eles gostavam. As mais citadas foram esporte de quadra, dança e lutas. E qual conteúdo gostariam de praticar? Mais uma vez, o esporte de quadra foi mais respondido. Alguns, devido já a estar tendo aula teórica, citaram a teoria, uma forma de tentar entender melhor esses esportes, e outras respostas também foram consideradas. Agora eu irei apresentar para vocês sobre o segundo módulo da residência pedagógica da Escola Estadual Monteiro Lobato. Primeiro, nós temos as atividades que foram realizadas, divididas em seminário, diagnóstico, resultado, o planejamento anual para 2021, a regência e os cursos específicos de formação. Primeiro, nós temos o seminário, a metodologia do ensino de educação física, que ele faz parte da formação específica do curso, e ele fala sobre a abordagem crítico-superadora, assim como a educação física no currículo escolar. E também a educação física escolar na direção da construção de uma nova síntese. Esse livro ele foi dividido entre os preceptores e os alunos, onde foram feitas apresentações para que fossem explicados sobre os capítulos dos livros. A gente também tem a metodologia do ensino da educação física, que é a questão da organização do conhecimento e a sua abordagem metodológica, tal como a avaliação do processo de ensino-aprendizagem na educação física. Para os alunos, a gente fez um diagnóstico dividido em perguntas, que foram: você fez alguma atividade física, de educação física, no ano letivo anterior? Qual conteúdo você estudou e o que você gostaria de estudar? Foi feito o diagnóstico das turmas, certo? E a gente separou o total de alunos por turma. Para o matutino, a gente teve um total de 535 alunos matriculados, e para o vespertino, a gente teve 339 alunos. Juntando os dois turnos, a gente totalizou 874 alunos. Para o total de respostas por turma do professor Leonardo, a gente teve 293 respostas, contabilizando 66% de participação desses alunos. Das respostas da professora Clícia, a gente teve um total de 297 respostas e contabilizou 69% de participação também desses alunos. E para a pergunta de se eles fizeram alguma atividade de educação física
No ano letivo anterior, a gente teve 100 respostas para não e 491 respostas para sim. Agora eu vou falar um pouco sobre o resultado da resposta dos alunos sobre o conteúdo, do que eles estudaram. Em primeiro lugar, a gente tem aqui os esportes, como um dos mais citados, seguido por ginásticas e lutas. Essas foram as 3 práticas mais citadas. A gente teve também as práticas corporais de aventura com 21%. E aqui a gente tem algumas das principais práticas que os alunos citaram, do que eles gostariam de estudar. Aparece musculação, alimentação, xadrez, jogos virtuais, lutas. Foram vários esportes, várias citações dos alunos. Essas palavras que têm um destaque maior, com as letras maiores, são as que mais apareceram. A gente teve aí os esportes como o maior de todo, teve ginásticas, teve as danças, e aí vai seguindo para as outras práticas. E aqui a pergunta sobre que conteúdo eles gostariam de estudar. A gente percebe novamente os esportes como o principal citado, com 37%. Teve também as ginásticas, com 19%. As lutas, com 11%. E as práticas corporais de aventura, com 10%. Foi a citação dos alunos do que eles gostariam de estudar. E aqui a gente tem o planejamento anual, é um print do documento do planejamento. Esse planejamento, ele é tanto do professor Leonardo quanto da professora Clícia. Ele foi feito numa reunião presencial, que foi marcada na escola, onde a gente cumpriu todos os protocolos de segurança, mantendo o distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. E a gente partiu do resultado do diagnóstico, né? Daquilo que os alunos citaram que gostariam de estudar. Como apareceu principalmente os esportes e a ginástica, que foi os 2 mais citados, a gente resolveu atender o pedido dos alunos, né? Porque senão não teria sentido ter feito um diagnóstico, querer saber o que eles gostariam de estudar, se a gente não ia acatar. Então, a gente resolveu atender e também aproveitando os esportes devido ao ano dos Jogos Olímpicos, que está acontecendo agora, então a gente resolveu selecionar alguns esportes olímpicos e também alguns esportes não convencionais, para trazer práticas novas para os alunos. Não que seja errado gostar de esporte, mas a gente quer ampliar o conhecimento deles sobre esportes. E as ginásticas também é uma base, né, para eles entenderem que atividade física, exercício é importante. Então, a gente trouxe as ginásticas, também foi um pedido deles. E a terceira unidade que a gente selecionou, apesar de ela não ter sido muito citada, foi a unidade de danças. Inclusive, ela foi alocada para a última parte do ano, com o objetivo de a gente trazer, fazer um festival com os alunos, aproveitar também o feriado da Consciência Negra. A gente selecionou alguns objetos de conhecimento de matriz indígena e matriz africana, danças latinas, para aproveitar essa questão da imigração dos venezuelanos, e também danças do contexto comunitário e regional, que os alunos também não têm muito conhecimento e a gente quer trazer esse conhecimento para eles. Aqui a gente trouxe os prints de algumas aulas das regências que foram realizadas, dos residentes. Tem algumas câmerazinhas abertas, a gente conseguiu, o professor conseguiu incentivar os alunos a abrirem as câmeras para a gente fazer um print bonitinho. Não estão todas, isso é uma das dificuldades que nós temos, de os alunos abrirem a câmera, falar com a gente, até mesmo pelo chat, eles pouco interagem, mas a gente está conseguindo aos poucos estimular eles a estarem participando nas aulas. E a nossa última atividade aqui, que é o curso de extensão Possibilidades e Desafios da Educação Física no Ensino Médio. Esse curso, ele teve início no dia 7/6 desse ano e está previsto para ter o término no dia 25/10. Agora, nesse período, a gente está no período de férias do curso, porém, a gente vai estar retomando as lives que ocorrem toda segunda-feira, a partir do dia 16/8, agora no mês que vem. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.